Olá, estamos aqui no Hard Rock Café gravando um podcast exclusivo para o Curitiba Angels e o Angel Summit 2026. Estou aqui com o nosso amigo Marcelo. Marcelo, eu tive que treinar o sobrenome dele, gente. Marcelo Volovski, isso Aí, da tá certo. Quartzo. E eu vou deixar o próprio Marcelo se apresentar. Marcelo, se apresente, por favor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Prazer estar aqui no podcast também do Curitiba Angels. Bom, eu sou hoje atualmente diretor de Venture Capital da Quartzo Capital. Atuo com a gestão de fundos de investimento aí há pelo menos 15 anos. Enquanto fundador da Invisto, né? Que recentemente fez uma fusão com a Quartzo Capital aqui de Curitiba. O que nos deixa bastante entusiasmado aí com os próximos anos, né? Mas na história aí tem mais de 30 investimentos feitos em startups, alguns ótimos desinvestimentos, algumas decepções também. Estamos aqui para explorar. Faz parte do jogo, né, Marcelo? Isso aí. Muito bom. Bem-vindo aí. Obrigada por ter aceito o nosso convite para dedicar esse tempinho aí para os empreendedores e também para os investidores que querem aprender um pouco aqui sobre essa jornada sua. E nós vamos falar exatamente disso, da estruturação e preparação de uma startup para receber o investimento. Então, Marcelo, na sua opinião, como o Venture Capital, né, faz muitas entradas, exits, o que você poderia citar para as startups que realmente precisam chegar nesse outro nível, onde vocês investem, né? Porque você não investe exatamente no early stage, não é exatamente no momento anjo, né? Vocês investem um pouquinho para frente. O que você orienta essas startups para chegarem nesse nível e fazer a captação? Então, tipicamente a gente investe no seed money série A, né? Olhando agora, a gente passa a olhar um pouquinho mais para a série B. Mas eu diria que esse empreendedor que chega até nós, eu acho que a primeira recomendação que eu faço é seja bem apresentado para a gente, né? Porque a gente acaba recebendo muita oferta de investimento e se você conseguir não ser mais um naquele fluxo natural das coisas, você já sai um pouquinho na frente certamente, né? Segundo, essa capacidade de execução, né? Então assim, se você recebeu o anjo, talvez você já pode estar conversando com a gente e mostrando o que você está fazendo ao longo de 12, 18 meses, para deixar a gente sempre atento e atualizado com o desempenho da sua startup, né? Se a gente está acompanhando de perto, vendo o que está acontecendo, a nossa tomada de decisão também vai ser mais fácil e mais assertiva, né? E obviamente que eu diria que é um fator crítico e até uma condição obrigatória. A gente, nesse estágio ainda, os empreendedores são peça fundamental nessa engrenagem, né? Então, nós precisamos acreditar na capacidade empreendedora e executiva desses profissionais, né? Na qual a gente vem a confiar o nosso dinheiro e o nosso tempo enquanto gestores, né? Não, perfeito, ótimo. E quando você se refere, por exemplo, a esse detalhe da execução, o que você quer chamar a atenção deles de execução? Para que a pessoa, além de manter vocês informados, né, a respeito de toda essa evolução, os momentos ali, a evolução de crescimento, imagino. Mas o que mais vocês gostariam de ver, de enxergar nessa execução desses empreendedores? Que faz a diferença aí, né? Eu acho que você comentou bem, o crescimento é super importante, né? Porque normalmente os dinheiros, seja do anjo, seja dos fundos, eles vêm para ajudar no crescimento, né? Então, a gente tem que ver esse crescimento. E, obviamente, que os outros indicadores de performance, como o custo de aquisição de cliente, o churn, né? A gente tem visto o churn como um inimigo ofensor do crescimento constantemente, né? O tempo de vida do cliente, que às vezes sempre no começo é difícil de você aferir com tanta certeza, né?
Mas eu acho que esses indicadores tipicamente de um modelo de negócio SaaS, né, que é onde a gente também gosta de investir, eles são fundamentais para a gente estar acompanhando e vendo a evolução, né? A gente não precisa necessariamente ter uma empresa perfeita, mas uma empresa em constante evolução é muito bom de confiar, né? E aí a gente despende o nosso tempo para analisar e negociar as condições de investimento. Perfeito. E aí, o que vocês enxergam, assim, né? De toda essa lista, não sei exatamente qual a quantidade, né, de empresas que já se cadastraram, mas imagino que seja um número bem relevante de startups que se cadastram para receber análise da Quartzo hoje. Isso. Desse total, né, desse montante de startups que vocês analisam, o que vocês olham e observam dentro de uma empresa que faz com que vocês façam um investimento nela? Óbvio, de novo, os empreendedores, né? Não vou repetir, mas esse time é super importante e eu gosto de ver times complementares, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto comportamental. Né? Né? O segundo item é um mercado gigantesco, né? Porque uma startup ela só vai crescer aceleradamente se ela tiver um mercado muito grande, grande o suficiente. A gente gosta de ver produto como barreira de entrada. Então, assim, a inovação, a tecnologia, a gente para ver, para analisar, para entender qual é a complexidade e quão dominada está essa tecnologia na mão desses empreendedores, né? Terceiro quesito. E tem os outros quesitos, eles são muito eliminatórios, né? Mas a gente vê muito empreendedor errando nisso, né? Primeiro, em valuations. Às vezes os valuations são tão malucos que a gente não consegue avançar. E outro ofensor grande assim são os cap tables também, às vezes muito desequilibrados, com condições mal negociadas nas fases anteriores. Isso às vezes atrapalha bastante também. Legal. Não está estruturado de uma forma equilibrada, né? Isso. Para você seguir. A gente fala cap table, né? Mas é a estrutura societária, né? Desequilibrada, assim, né? Desprivilegiando os empreendedores, no final das contas. Sim. E quando você fala de produto, Marcelo, o que vocês têm visto em relação à IA? Assim? Porque eu entendo que IA está em voga em qualquer discussão, em qualquer roda de conversas com startups. Assim. Como é que vocês avaliam e o que vocês estão de olho exatamente no processo do IA? Eu acho que hoje, assim, quem não apresenta uma tese com IA, ele possivelmente está fora do contexto, né? A gente também não é presunçoso a ponto de saber exatamente o que vai acontecer, quais são os critérios que nós vamos adotar e, de novo, volta que a gente tem que confiar na capacidade de execução dos empreendedores, né? Mas eu diria que o IA hoje é uma condição obrigatória no discurso, no roadmap de produto, né? E eu li um artigo esses dias que me chamou a atenção, né? Assim, acho que talvez a gente, em vez de entregar software, né, como a gente está acostumado, né, nós vamos ter que entregar trabalho, né? Então, eu tô tentando exercitar a minha cabeça para ver como que a inteligência artificial passa a entregar trabalho sustentado naquele software que não vai sumir, né? Na minha opinião, o software continua ali. Talvez ele não vá ser executado e trabalhado por pessoas normais, mas sim por agentes de inteligência artificial. A forma não será a mesma. Exato. Né? Mas a gente vai exigir muito mais o intelectual dos empreendedores e dos líderes, né? Exatamente. Para criar esse projeto que dê retorno favorável da mesma forma ou até muito melhor. Possivelmente melhor. Exato, com uma redução de custo, inclusive, envolvida, né? Onde as startups mais se perdem, assim, na sua visão, nas análises que vocês fazem? Como é que vocês avaliam? Cara, é muito legal esse negócio, mas ele se perdeu no meio do caminho e aí... Fora, né, o cap table que você já comentou, que aí vocês dão um red flag lá. Exatamente. O cap table e os valuations são problemas, né? O valuation, o pessoal se perde literalmente, para usar o teu termo aí, né? Mas, e realmente, quando está muito discrepante o valuation, a gente não vale o nosso esforço de tentar
resgatar, né? Eu diria assim, quando a gente gosta do empreendedor, quando a gente gosta do produto, né, inserido naquele mercado, a gente se esforça para avançar, né? Aí você perguntou onde é que a gente se perde? Eu diria que se perde até antes, né? Assim, eu vejo muito empreendedor assim fazendo mais do mesmo, né? Assim, então, às vezes ele não consegue se ver e se comparar no mercado, né? Uhum. E nós, como recebemos muitas ofertas de investimento, a gente sabe quem é o concorrente dele e ele não sabe, né? Quando ele não Triste sabe, é isso. decepcionante isso, né? Então, e aí a gente, né, não volta atrás. Eu diria que é obrigação dos empreendedores saber, né? Quem são os seus concorrentes, não só aqueles diretos, mas principalmente também aqueles que são substitutos, né? Assim, Sim. Perfeito. Ótimo. E quando você fala de característica de um empreendedor, né? Um empreendedor que vocês investem, que já é num outro nível, né? Como a gente comentou, que vocês fazem investimento aí no seed, quase numa série A. Então, é um pouquinho diferente de angel. E aí, no momento do anjo, a gente sabe, né? Já estamos acostumados aqui com Curitiba Angels, com a própria Start Growth também, nós investimos numa etapa anterior, no early stage. Quando chega na etapa de vocês avaliam de que forma o empreendedor, esse jockey precisa ter quais características para você falar, cara, esse cara é um bom jockey? eu acho que sempre tem o CEO, né? Aquele cara que lidera, mas eu gosto de olhar o time, né? Assim, não é só o indivíduo, né? Eu acho que tem... E raramente a gente investe numa empresa que tem um empreendedor só, né? A gente investe em empresas que tem 2 ou 3 empreendedores, justamente para ver essa complementariedade. E a complementariedade comportamental. A gente gosta de ver aquele cara que é agressivo, e talvez aquele outro que é o freio de mão dele, né? Então, esse mix de personalidades e comportamentos é bastante interessante. Até cito um caso onde a gente investiu num engenheiro, numa dupla de engenheiros e numa dupla de psicólogos. Era uma RH Tech. Ali sim você encontrava uma diversidade de pensamentos incríveis. E homens e mulheres também. Então eram 2 homens, 2 mulheres, 2 engenheiros, 2 psicólogos ali. Então nessa mistura toda. Então, legal. Assim é bem bacana, né? Assim, tanto é que foi uma empresa de bom sucesso. Que ótimo. E aí, eu queria que você comentasse um pouco sobre a Quartzo e principalmente sobre essa vertente que você que toca na VC, né, dentro da empresa. Nos grandes números, assim, quem é a Quartzo nesse mercado? Obrigado pela pergunta. Hoje a Quartzo, ela tem o orgulho de ser o principal venture capital em tamanho fora de São Paulo, né? Quer dizer, a gente sabe que lá na Faria Lima existe uma concentração de dinheiro grande, mas a Quartzo hoje gera aproximadamente 650 milhões de reais, o que nos posiciona nessa condição aí, né? Temos um portfólio de investimento direto aí de 33, 34 empresas em diferentes estágios de desenvolvimento dentro de cada um dos diferentes fundos que nós temos também. E atualmente a gente gere o Fundo Soberano do Espírito Santo, né? Então lá tem um foco de atuação atual no estado do Espírito Santo, onde a gente também desenvolveu um programa de aceleração. Então lá tem mais 41 empresas aceleradas, né? Então hoje estamos falando aí de um portfólio conectado a Quartzo de aproximadamente 70 empresas, né? É bastante coisa, mas ao mesmo tempo eu diria que hoje a gente está com um time super organizado, né? Não tem ninguém mais fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Então, temos um responsável por captação e relacionamento com o investidor, temos uma pessoa responsável por prospecção e análise de oportunidades, outra pelo monitoramento e acompanhamento das empresas, e uma 4ª pessoa, um profissional colega, que se dedica exclusivamente a saídas e desinvestimentos. Então, o time está super bem formado e o que é uma condição bastante interessante para a própria Quartzo aí, né? Que ótimo, muito bom. E vocês fizeram uma dupla muito interessante ali, Marcel e Marcelo, com certeza. E nós somos parceiros, né? Nós somos investidores. Eu posso te dizer que do lado de cá a visão
é a mesma, dessa organização, dessa forma muito prazerosa de investir junto com parceiros, assim. O interessante é que a gente, antes da fusão, a gente já havia investido em 3 empresas juntos, né? Então, a Invisto era co-investidora da Quartzo e vice-versa, né? Em 3 negócios. Um deles nós vendemos em conjunto, foi muito bom. Somos co-investidores no Asas e somos co-investidores também numa empresa de Joinville chamada GoFind. Então, a gente já se conhecia, já sabia os jeitos, o que facilitou o processo, né? Ainda mais para a gente, em visto que a gente chegou a conversar com outros 2 possíveis parceiros de uma eventual fusão, assim, né? Legal. Então, mas o jeitão sulista, assim, acho que prevaleceu. Perfeito. Os 2 são muito bons, o que fazem tem uma trajetória maravilhosa aí, né? Só tem a agregar um ao outro, com certeza. Marcelo, você quer deixar algum recado, alguma dica, alguma oportunidade para os empreendedores e também para os investidores que estão assistindo a gente? Naturalmente, adoro o que eu faço, né? Enquanto investidor, a gente está num ambiente super positivo, né? Sempre olhando as coisas boas da economia, das finanças, né? A gente sempre está com um viés positivo em relação à macroeconomia, à política, né? Então, isso acho que é talvez a principal entrega que a gente consegue fazer, seja como empreendedor e seja como investidor também, né? Acho que o recado é simples, vamos continuar a fazer isso, né? Porque o empreendedorismo é motor principal de uma economia, de um país que quer se desenvolver, né? Ainda que as taxas de juros estejam altas e, queira ou não queira, atrapalham sim a nossa vida profissional, mas no Brasil a gente sabe que sempre conviveremos com ciclos e no momento está super bom para investir, né? Então, inclusive a própria Quartzo, né, está abrindo um novo fundo de investimento para aproveitar o momento, né, atual, né? E que melhores cenários, melhores oportunidades certamente aparecerão. Quero crer que daqui a 2, 3 anos a gente já começa a ver coisa boa. Muito bom. Sempre precisamos acreditar no positivo, né? Como você falou, sempre estar olhando para o copo mais cheio do que o vazio. Eu acho que nós que trabalhamos nesse ambiente, a gente não consegue olhar para o lado ruim. Se a gente vê a coisa ruim, provavelmente a gente não vai fazer o investimento. Exatamente. Então a gente sempre dá um jeitinho de olhar a oportunidade quando está com um problema, né? E sempre tem uma oportunidade quando tem o caos, né? Com certeza. É isso mesmo. Sim. Marcelo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, dedicar ali, ficou aguardando, inclusive, para conversar com a gente. Isso. Então, todos os empreendedores e todos os investidores também que ouviram aí o Marcelo parceiro, investidor, aí com o pessoal da Quartzo. E obrigada, Marcelo, por ter participado conosco. Aqui estamos no Hard Rock Café com a Angel Summit Brasil 2026. Obrigada. Obrigado também, prazer.